aqui. Rogério, mas esses mísseis em Kiev trazem qual impacto para o fronte? Quantas tropas foram eliminadas? Munição, veículos, e qual será o impacto dos Leopards, Bradleys e F-16 no futuro? Bom, vamos lá, vamos por etapas. Então, eu acho o seguinte, provavelmente esses mísseis em Kiev, eles têm por objetivos, pelo menos a gente imagina que o objetivo deles seja fragilizar a capacidade operacional das defesas aéreas e também, de alguma forma, não conheço toda a dimensão de alvos, mas imagino que, de alguma forma, também dificultar o aspecto logístico das cadeias de fornecimento de suprimentos em direção aos frontes aonde seriam promovidos esses contra-ataques. Quantas tropas foram eliminadas? É difícil saber, munição, veículos, é muito difícil saber. Sobre o impacto dos Leopards, dos Bradleys e dos eventuais F-16 no futuro, eventualmente eles vão trazer muita dificuldade para a Rússia, não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que imaginar o seguinte, como eu disse em oportunidades anteriores, e volto a dizer nesse momento, tá? A Rússia tem armas nucleares. Nós vamos ter que verificar alguns aspectos, não só a disponibilidade política que a Rússia, o risco que a Rússia possa eventualmente querer correr para a utilização dessas armas, porque eu já trouxe também para você o seguinte, que utilizá-las não é brincadeira, pode trazer inclusive problemas e dificuldades em relação a rupturas de grandes parceiros e parceiros próximos. Não é questão nem do Brasil, mas é questão para você olhar, por exemplo, para a China, que poderia inclusive condenar a utilização desse tipo de armamento, tá? Então, para a Rússia é uma opção difícil a utilização desse armamento. Precisa verificar quanto desse arsenal está operacional, quanto ele está disponível, quanto a Rússia teria necessidade / disposição de utilizar, mas efetivamente a pergunta que você traz, ela, sob o ponto de vista de uma análise fria, mostra o seguinte, que a situação ela vai ficando mais delicada na medida em que todos os envolvidos, e isso é uma situação que eu quero marcar para vocês, apostam que podem resolver militarmente o conflito. Vejam, por exemplo, o Zelensky foi ao Papa Francisco, o Papa Francisco se propôs a mediar, e o Zelensky, em função de alguns últimos eventos ou sucessos ucranianos, ele declinou dessa perspectiva do Papa Francisco como mediador. Assim como, a priori, também declinaram da questão do Brasil como mediador. Tá? Da mesma forma, eles declinaram dessa situação onde o Brasil se ofereceu para mediar. O esforço de mediação chinesa também não foi aceito, porque existe um impasse. O impasse qual é? O impasse é que tanto a China como o Brasil, a priori, teriam oferecido, pelas informações que nós temos, um cessar-fogo. Né? A história também dos contatos aí que poderiam ser estabelecidos por aproximação, porque de um tempo para cá há uma certa reticência das partes em negociarem diretamente. Até em função do que a guerra causa de dano, causa de morte, causa de problema e tudo mais. Então, o que acontece? Nenhuma das partes parece, nesse momento, estar preparada para uma negociação que vise, na realidade, que você estanque a sangria. Estancar a sangria é propiciar, a posteriori, a capacidade de que haja uma negociação aonde as partes, pelo menos, parem aonde estão. O que está acontecendo, ao meu ver, nesse aspecto? Como a Ucrânia está sentindo que o apoio continua vindo pesado, como a Ucrânia segue, de alguma forma, sendo capaz de infligir algum dano às estruturas, inclusive da Força Aérea Russa, em ataques como agora há pouco tentou atacar Belgorod, parece que um drone foi atingido, não é? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que dentro desse contexto, os ucranianos vão se tornando de alguma forma um pouco mais confiantes de que eles possam obter mais concessões por parte da Rússia. A Rússia, por sua vez, é uma potência nuclear, então vou repetir, nós estamos caminhando para um impasse onde a questão dos riscos políticos advindos de decisões arriscadas e complicadas farão toda a diferença para que a gente entenda para que lugar vai o mundo.